Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Leila Nobre. Há 13 anos eu idealizei e mantenho o blog Fortaleza Nobre, que hoje já está em Facebook, em Instagram, em Twitter, enfim, tá? E no blog no Fortaleza Nobre eu trago curiosidades sobre a nossa cidade de outrora, né? Como era Fortaleza antigamente. E hoje, dia 13 de abril, não seria diferente. Eu vou falar um pouquinho da nossa cidade, tá? Vou voltar um pouquinho no tempo, assim, um pocão no tempo, e vou destacando, né, principais locais, tá, principais acontecimentos que ocorreram na nossa cidade. Lembrando que Fortaleza está completando 295 anos, que foi elevada à categoria de vila, tá? É muito bom deixar isso claro. 295 anos, Fortaleza foi elevada à categoria de vila. Bom, o que eu pensei para hoje? Vou colocando algumas fotos e vou falando um pouco, algumas curiosidades, tá? Bom, a primeira foto que eu quero compartilhar com vocês, vou falar um pouquinho sobre, é a do nosso forte, tá? Forte Osnabrück. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o que esse forte tem a ver com a nossa cidade de Fortaleza, para aqueles que não sabem, né? Obviamente, muita gente sabe. Bom, numa expedição, isso eu estou voltando lá em 1649, tá? Numa expedição chefiada por Matias Beck em 1649, os holandeses se instalaram nas proximidades do rio Pajeú, que é o nosso rio que vocês estão vendo aí ao redor, né, do nosso forte. O nosso rio Pajeú está hoje em dia, né, na sua maior parte, encoberto por asfalto, né? Tem várias avenidas passando por cima do nosso rio, ele está sufocado, mas foi por causa dele, né, dessa proximidade, que eles instalaram em 1649, nessa expedição de 1649, eles instalaram nas proximidades do rio Pajeú, o forte de Chosneborg. Em 1654, foram expulsos de lá pelos portugueses e o forte foi rebatizado para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Anos depois, em volta desse forte, formou-se a cidade de Fortaleza. Então, pertinho do forte, né, a cidade foi se desenvolvendo, né? As primeiras casinhas, as primeiras aldeias foram se desenvolvendo próximo ao forte. Então, agora vamos colocar outra imagem interessante, que é justamente isso. Olha, a cidadezinha, né, a vilinha, digamos assim, tá? Bom, apesar de já existirem inúmeros aldeamentos nativos e pequenos povoamentos de colonizadores, a primeira vila cearense foi criada pela Carta Régia de 13 de fevereiro de 1699, período em que o Ceará estava sob o domínio de Pernambuco. O Ceará ficou 119 anos sob o domínio de Pernambuco. Depois de muitas disputas entre Vila Velha, que é a Barra do Ceará hoje em dia, a Aldeia do Forte, que é justamente Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e o Iguape, Aquiraz, ficou determinado pelo governo de Pernambuco que Aquiraz iria sediar a vila, né? Não se falava nem capital. Então, Aquiraz iria sediar a vila. Contudo, as disputas entre Fortaleza e Aquiraz para sediar a vila continuaram até 1726, quando em 13 de abril, olha aí, em 13 de abril de 1726, foi definitivamente transferido para a aldeia do Forte a vila, né? A data passou a ser oficialmente o aniversário de Fortaleza. Então, o motivo pelo qual hoje nós comemoramos 295 anos é justamente esse 13 de abril de 1726, que Fortaleza foi elevada à categoria de vila, que ganhou nessa disputa com Aquiraz e passou a sediar a vila, tá? A Vila do Ceará. Bom, vamos falar agora, obviamente, né, de um local muito importante, de um bairro importantíssimo, que é o nosso
centro, tá? Nosso centro da cidade, certo? Então, vamos colocar aqui o nosso centro para vocês. Vocês estão vendo, né? Alberto Nepomuceno, estão vendo o forte, estão vendo essas casinhas aqui na lateral esquerda, na minha esquerda, né? Essas casinhas que hoje em dia é o Mercado Central. Estão vendo a antiga igrejinha de São José, certo? Bom, o bairro, né, o centro, abriga o berço histórico da cidade. O forte, a matriz, as primeiras ruas, e também já foi endereço do primeiro cemitério público de Fortaleza. O centro reúne parte significativa da história da cidade e suas ruas de traçado xadrez, herdado do projeto do engenheiro militar José da Silva Paulé, feito em 1812. Na expansão para os bairros Benfica, Jacarecanga e Aldeota, eles tentaram ainda dar continuidade ao traçado, mas o inchaço da cidade, principalmente a partir do êxodo provocado pelas secas, né, pelos constantes períodos de seca, ficou difícil manter esse formato xadrez, tá? Ficou bem difícil. Agora nós vamos falar da primeira matriz de Fortaleza, né? Nossa igrejinha de São José. Bom, a primeira capela mor da matriz de Fortaleza teve sua construção autorizada por carta régia, por ordem régia, de 12 de fevereiro de 1746, ficando pronta em 1795. Em 1821, decidiram demolir a capela, que não é essa da foto, tá? Era uma anterior. Decidiram demolir essa capelinha e levantar outra em seu lugar. Foi inaugurada após 34 anos, em 1854, que é justamente essa que nós estamos vendo na fotografia. O nome, Igrejinha de São José. Então, ela foi inaugurada com esse nome de Igrejinha de São José, e foi inaugurada ainda, não estando completamente pronta, tá? Em 11 de setembro de 1938, por terem sido encontradas rachaduras em sua lateral, principalmente na lateral que dá para o lado do mar, foi dado início à sua demolição. No dia 15 de agosto do ano seguinte, já era lançada a pedra fundamental da nova catedral, né, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a nossa Igreja da Sé atual, que levou, né, na verdade, mais de 40 anos para ser construída. Aí eu tenho aqui uma fotografia, olha, da construção da nossa catedral, certo? Ela levou mais de 40 anos para ser construída, sendo finalmente inaugurada em 22 de dezembro de 1978. Então, a nossa catedral foi inaugurada em 1978, certo? Bom, como eu falei, né, o centro também já abrigou o primeiro cemitério público de Fortaleza, que é justamente o que eu vou falar um pouquinho agora, certo? Deixa eu ver se eu tenho outra foto também interessante. Pronto, também outra foto interessante, essa foto do arquivo do Assis Lima, certo? Grande amigo, colecionador, pesquisador. Bom, em 1844, o poder público determina a edificação de um cemitério público, o Croatá, ou São Casimiro, em terreno doado pela família Braga Torres. A área vizinha ao Morro do Croatá foi escolhida por reunir as condições necessárias ao empreendimento. O local ficava a sotavento da cidade e as exalações prejudiciais aos cidadinos seriam dispersas pelos ventos, né? Então, como ficava próximo ao mar, todo aquele mau cheiro, né, seria levado, né, ficaria longe dos narizes da sociedade daquela época, tá? Então, ficaria longe, né, não iria, porque era considerado afastado da cidade, certo? Então, não iria prejudicar, não iria causar desconforto às pessoas que moravam ali
na vilinha da cidade de Fortaleza, certo? O projeto obedeceu critérios matemáticos que levaram em consideração a tabulação do número de falecimentos dos anos de 1845 até 1847. A notícia da criação da necrópole foi publicada na edição do jornal O Cearense, de 3 de fevereiro de 1848. Com a epidemia do cólera em 1856, foi acrescida uma área ao São Casimiro para sepultamento daquelas vítimas especificamente. Não existia uma área do cemitério só para as vítimas do cólera, tá? O Morro do Curatá, ele ficava pertinho, contínuo, né? Hoje, onde fica a Praça Castro Carreira, a nossa praça da estação, tá? Então, vocês estão vendo o local do antigo cemitério. Então, essa foto ela é bastante interessante. Bom, 16 anos depois da construção do cemitério, ele já se encontrava muito próximo do centro da cidade, e com o agravante de estar sendo soterrado pelas dunas. Então, o Morro do Curuatá, como tinha muito vento, né, as dunas começaram a soterrar o São Casimiro. Por ser próximo da praia, existia uma duna conhecida como Morro do Curuatá, certo? Que devido aos ventos e à areia, ela foi aterrando lentamente o cemitério. E o cemitério foi então demolido em 6 de fevereiro de 1880. Com a demolição do cemitério, construíram no terreno os armazéns e a estação da estrada de ferro de Paturité. Então, aonde vocês estão vendo até aí na foto, olha, a construção, né, dos armazéns da Refes, né, é justamente onde ficava o cemitério de São Casimiro, tá? Conta a lenda, né, diz a lenda, que a ideia de um cemitério surgiu quando a mulher de Casimiro de Moraes, ela passou mal em uma missa na Igreja do Rosário. E acreditava-se que os miasmas, né, dos corpos enterrados na igreja que estavam fazendo ela passar muito mal. O cemitério foi construído, então, a oeste da cidade para o vento levar esses tais miasmas. Antigamente, gente, antes da construção do primeiro cemitério, as pessoas, né, eram enterradas nas igrejas. Tanto é que na última grande restauração, reforma da Igrejinha do Rosário, mais de 200 corpos foram encontrados no chão da igreja, né? Então, as pessoas eram enterradas, inclusive, o Major Faculto está enterrado em uma das colunas da Igreja do Rosário. Então, por causa disso, né, desses enterros que aconteciam nas igrejas, e pelo fato da esposa do Casimiro de Moraes passar mal, foi que eles resolveram resolveram construir o cemitério. E construíram lá no Morro do Curuatá, porque era considerado afastado da cidade. Mas esse só durou 16 anos, né? Por causa do morro que aterrou o cemitério. Aí eles tiveram que afastar um pouco mais e construir o São João Batista lá no Jacarecanga, tá? No chamado Morro do Moinho, né? Ali, para o Jacarecanga, certo? Vou falar agora do nosso passeio público, certo? Vou falar um pouquinho do passeio público, eu não poderia deixar passar o aniversário de Fortaleza sem falar do passeio público. Bom, a estrutura social na Fortaleza de outrora era bastante marcada pela segregação. Os locais de diversão eram frequentados de acordo com o poder aquisitivo, e mesmo nos locais públicos havia esses espaços, essa diferenciação social. O passeio público, que essa foto que vocês estão vendo aí, era uma ampla área dividida em 3 pavimentos, certo? O primeiro tinha o nome de Caio Prado, onde fervilhava a fina sociedade cearense, a fina sociedade local. A parte do meio era chamada de Carapinima, que era destinada ao pessoal da classe média, né? Não era rico, mas também não era pobre, era classe média. Já no terceiro pavimento ficava a Avenida Padre Mororó, que era frequentada pelos pobres, chamado de Ralé, pela fina sociedade cearense. Anteriormente, o local era denominado de Praça dos Mártires, em virtude da execução de alguns participantes da Confederação do Equador
ter ocorrido nessa praça, né? Então, a gente sabe do Pessoa Anta, Padre Mororó, que foram executados nessa praça, tá? E muitos outros foram executados nessa praça, chamada, então, de Praça dos Mártires, por isso, certo? Ao ser remodelada, esta área de lazer tornou-se um dos pontos de referência urbana na cidade de Fortaleza. Mas nem tudo são flores, né? Chegamos a essa fotografia do acervo do Lucas. Nós vemos os retirantes da cerca de 1915 ocupando justamente o passeio público. O crescimento populacional de Fortaleza nos séculos XIX para o século XX pode ser explicado pelo seu histórico de imigrações. No período de secas prolongadas, como as que tivemos, nós tivemos 1877, 1889, 1900 e 1915, que é justamente essa fotografia, uma imensa quantidade de sertanejos deslocou-se do interior para a capital, vitimados pela fome. Muitas vezes não conseguindo nem chegar à Fortaleza devido à longa caminhada, foram ficando pelas estradas. Então, muitos ficaram na capital, né, e não retornaram mais para os seus locais de origem, tornando-se mendigos e, junto aos pobres que a cidade já possuía, aumentava o número de miseráveis em Fortaleza. Então, os retirantes foram vindo, né, foram ficando, tudo. Bom, aqui, olha, mais uma foto do passeio, né, aí, a fina sociedade cearense da época. Aí nós temos aqui uma foto do ontem e do hoje, no mesmo local, tá? Passeio. Bom, vamos falar um pouquinho, né, da Santa Casa, outro local muito importante também da cidade. A gente não pode deixar de falar da Santa Casa de Fortaleza. Bom, ao lado do passeio público, temos a Santa Casa, o antigo hospital, também faz parte do conjunto arquitetônico e histórico do centro da cidade. A construção da Santa Casa foi concluída em 1857. Inicialmente possuía um só andar e se chamava Hospital de Caridade, certo? Tem uma história muito interessante dessa época, que não é muito falada, né? É a roda dos infantes, né? Onde eram colocadas as crianças, né? Que as mulheres não tinham condições de cuidar, tinham que se ver obrigadas, né, a abandonar os filhos nessa roda dos infantes, tá? A roda dos abandonados também era chamada assim. E a Santa Casa possuía essa roda, né? Como é que funcionava? Era uma caixa dupla, certo, de formato cilíndrico, e ela era adaptada ao muro das instituições caridosas. A janela era aberta para o lado externo e um espaço dentro da caixa recebia a criança. Após rodar o cilindro, a criança ia para o interior dos muros, desaparecendo assim dos olhos externos, certo? Desde a edificação ela era acolhida, né, era recolhida, era cuidada, era criada até se fazer independente, tá? Essa roda dos expostos, das misericórdias, sempre existiram, tá, gente? Sempre. Todos os hospitais de caridade tinham essas rodas para receber essas crianças que não podiam ficar com suas mães, certo? E aqui em Fortaleza não era diferente, tá, gente? Bom, vamos falar de uma importante praça agora da nossa cidade, também no nosso centro, a Praça General Tiburcio. A praça, construída em 1877, homenageia o general cearense Antônio Tiburcio Ferreira de Souza, que participou da Guerra do Paraguai. Toda a área da praça abriga construções antigas e esculturas de leões e leoas de bronze, trazidas de Paris no começo do século. Olha que outra cena da praça, certo?
Mais uma foto da praça. Depois da morte do general Tiburcio, herói da Guerra do Paraguai, em 1885, a estátua foi erguida em sua homenagem na praça. Então, ele foi em 1888, foi erguida essa estátua em homenagem a ele na praça, sendo a primeira estátua pública da cidade. No entorno da praça fica uma igrejinha do Rosário, construída em 1730, e a Academia Cearense de Letras, que é de 1894. Existem várias outras estátuas na praça, se destacando as 3 estátuas de leões e a estátua do tamanho natural da escritora Raquel de Queiroz, sentada em um banco da praça. Olha, que é justamente essa foto que vocês estão vendo agora. Está do tamanho natural da Raquel de Queiroz, grande escritora cearense. Certo? Bom, vamos, para encerrar, né? Vamos falar um pouco sobre o Lar Torres de Melo, certo? Vamos sair do centro da cidade, vamos rumo a outro histórico importante bairro, que é o Jacarecanga. E chegando no bairro, mais precisamente na rua Júlio Pinto, nos deparamos com essa instituição centenária, o Lar Torres de Melo, certo? A instituição tem origem no antigo Asilo de Mendicidade do Ceará, fundado em 10 de agosto de 1905. O Lar Torres de Melo foi uma das muitas iniciativas adotadas para atenuar os efeitos das secas que tanto assolaram o nosso estado, que eu inclusive já falei, né, várias secas que nós tivemos ao longo dos anos. A grande quantidade de mendigos que famintos perambulavam pelas ruas da Fortaleza no início do século XX sensibilizou a maçonaria cearense a criar o asilo de mendicidade. A nova iniciativa coube às lojas Igualdade, Fraternidade Cearense e Amor e Caridade. Ao longo dos anos, a instituição, em função da predominância de idosos, a quem, né, a ela recorriam, foi gradativamente voltando suas atividades para o atendimento deste segmento da população. Em 1979, quando foram exigidas adequações de objetivos específicos com atendimento exclusivo a pessoas idosas, sucedeu-se também a mudança do nome, então deixou de ser Asilo de Mendicidade do Ceará, passando a denominar-se Lar Torres de Melo, uma homenagem ao senhor José Ramos Torres de Melo pelos 30 anos dedicados à instituição como presidente. Atualmente, o Lar Torres de Melo assiste a 171 idosos institucionalizados. Bom, meus amores, então isso foi um pouco, né, do que eu quis trazer para vocês, falar um pouco da nossa querida Fortaleza nesses 295 anos que foi elevada à categoria de vila, tá? Espero que vocês tenham gostado. Parabéns para a nossa cidade, que muitas outras mudanças positivas ocorram nela, tá bom? E que rapidinho Fortaleza volte a ser como era antes, que a gente se livre desse vírus que não está sendo fácil. Então, um beijo grande, obrigada a todos que assistiram. E se vocês têm mais curiosidade sobre a nossa cidade, gostariam de ver um assunto específico, coloquem nos comentários do Fortaleza Nobre, ou no blog, ou no Facebook, ou no Instagram, que se eu tiver, eu postarei para vocês. Se eu não tiver, eu prometo ir atrás, tá? Conversar com meus queridos amigos. Gostaria de agradecer também ao Arquivo Nirês, nosso maravilhoso Nirês, Assis Lima, o Lucas, tá? Tantos outros amigos pesquisadores importantíssimos para a nossa cidade, e que eu gostaria de agradecer, estender esse meu agradecimento a todos. Beijo grande, obrigado por